If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. Gente, hoje é quarta-feira, dia 15, dando início aqui, ó, a pintura desse quarto. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, como que tá, né? Então ali, gente, aquilo ali é uma gambiarra que meu esposo fez já tem um tempo, porque tava entrando formiga por ali, gente. Tava rodeando aqui a cama da minha filha. Aí, ó, vai ser pintada essa parede aqui, que ela tá bem feia, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aí por causa da luz, né, da janela. Essas outras paredes, elas não estão feias, gente, porque essas paredes aqui, ela é interligada pra dentro da casa, então elas não ficam feias, né? Mas essas daqui, que são as paredes que ficam expostas, né, pra tempo, né, chuva, sol, então elas ficam mais feias. Aí a umidade que eu tava falando pra vocês, ó, essa daqui. Só que, gente, o que a gente decidiu? A gente não vai mexer, né, com coisa assim, como que eu posso explicar? A gente vai tentar arrumar essa umidade, porém a gente não vai investir muito, tá, gente? Porque não compensa, tá? Então ali, ó, é mofo, né, que infelizmente dá, né, mas é isso. Meu esposo já começou a raspar ali com a faca mesmo, né, amor? Isso. É tudo Nós no improviso. Nós compramos uma lixa, pra depois dar uma lixadinha também. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês, gente, a tinta que a gente comprou, tudo certinho, tá? Então, gente, eu precisei comprar aqui, ó, uma tomada, né, pra colocar ali na parede, porque a dali, eu passando pano, eu bati nela, ela quebrou. Aí compramos uma fita, pincel, essa fita dupla face pra colocar os quadrinhos. E aqui, ó, comprei essa lixa de parede. Não é aqui pro quarto, mas eu comprei pra pôr ali fora, né? Umas plantinhas, trocando ali as plantinhas de vaso. E, gente, eu peguei essa tinta aqui, ó, dessa marca Isabela. Então, gente, a tinta escolhida foi essa daqui da marca Isabela. Eu não sei, né, se vocês conhecem essa tinta, mas ela é uma tinta que ela é à base d'água. Ela serve tanto pra madeira quanto pra alvenaria. Eu não sei se ela é boa, gente, porque eu nunca usei, né? Então, quando eu usar e ver se realmente é boa, eu falo aqui pra vocês, tá? Então, é isso. Just 17, I think I was 23. People started to talk. Gente, a Vi já terminou aqui o almoço. Olha o estrogonofe da Vivi, gente. Do top, né? Dos top. Arrozinho, ela colocou uma cebola desidratada aqui em cima. Bora comer, gente. Deus abençoe o alimento aí para que não falte também na casa de vocês. De comprar aqui o maridão, R$12. Gente, já passamos aqui a primeira demão de tinta, né? Ainda tá secando. Aí passamos, né? Estamos passando aqui nessa parede também. Tanto é que já tô aqui cheia de tinta na mão. Sometimes I still don't know what you're doing with me.
took me home, I had to meet your dad. Ó, pra atualizar vocês, já terminamos de pintar aqui a parede. Ali tá secando ainda, né? Que é onde tem a umidade. Isso daqui eu acho que eu vou ter que falar com a proprietária, porque por mais que a gente tente arrumar, isso aqui é uma coisa que é pro lado de fora, eu acredito, sabe? Aí a gente terminou o chão, né? Tô terminando, na verdade. E agora o meu esposo, ele tá ali limpando o forrinho, ó, gente, como que tá esse forrinho. Tá bem sujo, né? E é isso. Fala oi aí, amor. Oi, meninas, oi, meninos. Já limpei os vidros. Vamos limpar aqui. E agora é isso. Gente, sábado por aqui. E eu quero fazer, gente, eu estou com vontade de comer uns biscoitinhos, né? Umas bolachinhas, na verdade, de chocolate. Chocolate com amendoim. E passo a passo como que é feito. Ó, nós vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo integral. Eu coloquei aqui meia xícara de leite, né? Mas é porque eu não sei a quantidade exata, que vai depender da massa. Fermento. Aqui tem meia xícara de aveia. 1 colher de sopa de margarina. 2 colheres de sopa de adoçante culinário. 1 colher de sopa de chocolate cacau, né? Cacau em pó. E 2 colheres de sopa de amendoim trituradinho. E aqui, ó, um ovo que eu já coloquei aqui, tá, gente? Vou bater aqui um pouquinho esse ovo antes de colocar a margarina, tá? Gente, agora eu vou colocar aqui, ó, 1 colher de sopa, né? Bem cheia de margarina. Se precisar de mais, aí a gente coloca mais depois, na hora que for amassar toda a massa aqui, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, já o açúcar, né? Que é o adoçante culinário. Vou dar uma mexidinha aqui nessa massa. Ó, agora eu vou acrescentar aqui o cacau em pó, né? E vou acrescentar... Não, primeiro eu vou acrescentar aqui a aveia. Na verdade, vai todos, né? É que eu quero ir fazendo por partes assim, ó. E ir mexendo. O cacau ali... O cacau não, ó. O amendoim eu vou pôr por último, eu acho. Aí, ó, vou colocar aqui, ó, 2 xícaras de farinha de trigo integral. E agora que você vai começando a mexer, né? Ah, e já vou colocar também aqui, ó, uma tampinha dessa de fermento, que ela equivale a 1 colher de sopa, tá? De fermento. Agora vamos mexendo aqui. Antes de você pôr o leite, vai mexendo pra ver, né, como que vai ficar essa consistência. Se você quiser, você pode até acrescentar um pouquinho mais de farinha de trigo, se você quiser. Tipo assim, uma xícara mais ou menos de farinha de trigo, se você quiser fazer um pouco mais de massa. Aí agora, ó, a minha massa, ela tá esfarelando ainda, né? Então ela tem que ficar uma consistência mais molinha. Homogênea. Aí eu vou já acrescentar aqui, ó, o amendoim. É que assim, na verdade, você pode até pôr mais amendoim se quiser, que eu só tenho esse pouquinho aqui. O meu amendoim acabou. Ó, tá vendo? Aí agora eu vou acrescentar água. Água não, gente, desculpa, leite. De pouquinho. Pra ir vendo como é que vai ficando a consistência. Que ela tem que ficar igual uma massinha de modelar, né? Pra poder a gente modelar as bolachinhas, tá? E é igual eu falei, se você quiser mais bolachinhas, você dobra a receita. Vai dobrando a receita. Eu acho que agora eu vou ter que usar minhas mãos aqui, gente. Pra eu ver como é que vai ficar essa consistência. Antes de eu pôr mais leite.
ficou essa massa, ó. Tá vendo? Ela ficou uma massa bem bonita. Ó, e bem facinho, ó, de trabalhar, tá vendo? Ó, daí nós vamos pegar uns pedacinhos e vamos fazer uma bolinha. Aí achata ela, ó, dá uma achatada, tá vendo? Aí você pode pegar o garfinho e fazer assim, ó, tá vendo? Pra dar um charminho, né? Ó, olha, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Ó lá, ah, assim deu, ó. Pode até fazer assim, ó. Ó, ó lá que gracinha que ficou. Aí nós vamos colocar, vamos fazer todas e depois colocar lá na air fry. Já modelamos aqui as bolachinhas, né? Aí agora nós vamos colocar na air fry. Ó, gente, tô colocando aqui, ó, as bolachinhas. Aí nós vamos colocar ali na air fry pra ela assim, uma do ladinho da outra, né? Porque não pode ser uma em cima da outra, ó. 15 minutos, 180 graus. Mas aí, mesmo assim, vocês ficam de olho. Gente, ó, ficou pronto aqui os biscoitinhos. Biscoitinho não, bolachinhas. E, gente, ficou muito gostoso. Pensa numa crocância que ficou, né, amor? Ficou. Eu vou pedir pro meu esposo segurar aqui a câmera pra eu mostrar pra vocês que... Olha, vou quebrar aqui, ó. Olha. Fica igualzinho uma bolachinha mesmo. E essa bolachinha aqui, ela é integral, zero açúcar e muito gostosa. Vale super a pena você fazer aí em casa, fazer pras criançadas também, né, amor? Verdade. Muito bom. Vale super a pena. Olha, gente, meu esposo, ele tá usando essa Uma massa secagem aqui, de 4 a 6 horas. Uma massa comum. ó. Essa massa aqui Essa massa acrílica, ela é de 5 horas, mas só que ela seca mais rápido. ela é uma massa acrílica para exteriores. Ó, ela tem resina acrílica lá, estirenada a água lá, aditivos, Sim. tal, ó lá. Ou seja, ela segura Qual a é a água. marca dela, amor, dessa massa? Essa aqui é castelense. Olha, a princípio parece ser boa, né, amor? Aí o esposo passou aqui, ó, onde tava tendo problema daquelas umidades. Aí agora esperar secar pra passar tinta. Ela é igualzinho uma massa. Já demos aqui, né? Já pintamos a parede. Aí agora o esposo Esse tá... aqui eu lixei, ó. Ele precisou passar aqui essa massa, porque como a gente pintou, não tava ainda dando certo tampar a umidade, né? Porque realmente ia precisar fazer algo pra parar com a umidade, né? E aí a gente comprou essa massa pra fazer o teste, pra ver se realmente o problema é só aqui. Se for pro lado de fora, aí nós vamos ter que pedir pra proprietária arrumar. Mas a princípio parece que tá ficando muito bom, né, amor? Parece. E ela tem que secar rápido, ó. É, seca rápido. Ó. É. Gente, hoje é quarta-feira, dia 22, e amanheceu assim, ó, chovendo e deu uma boa esfriada, gente. Pensa num friozinho que tá hoje. E eu quero virar a câmera aqui pra vocês, pra falar com vocês. E, gente, quero falar aqui com vocês que finalmente a gente terminou lá a reforma e a decoração do quarto. E eu vou adiantando pra vocês que ficou a coisa mais linda, gente, pra mim, né? Pode ser que leve aí a opiniões, né? Que algumas de vocês possam dizer, ai, não gostei, mas tudo bem. O importante, gente, é que aqui nós gostamos muito, minha filha amou, né? E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo cada detalhe lá do quarto. E se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative os sininhos para receber notificações sempre que eu postar vídeo novo. Aqui no meu canal eu levo a palavra, eu trago dicas para vocês, né? De decoração, de organização, de limpeza. Trago a palavra do dia, que é algo que eu gosto muito de trazer aqui no meu canal, né? Para quem sabe, eu estou aí
né, cursando, fazendo curso para ser terapeuta cristã, e é algo que eu estou gostando muito, né? E hoje o meu intuito de mostrar para vocês como é que ficou lá a decoração nova do quarto da minha filha. Então, bora lá. Então, gente, aqui está a nova decoração aqui, ó, do quarto da minha filha. Eu vou mostrando aqui para vocês, né, no geral como ficou. Aí, então, eu vou falar para vocês aí, né, de cada detalhe. Eu espero que vocês gostem muito. Então, vou começar aqui, ó, pela principal mudança, né, que foi aqui a parede, que antes, gente, essa parede, ela era uma parede verde água, né? Quando a gente se mudou pra cá, ela já era branca, então eu quis mudar a cor. Aí fiz várias coisas, já coloquei papel de parede, mas aí teve problemas de infiltração, aí tive que tirar, daí coloquei de novo, aí deu outro problema de novo. Aí resolvi pintar de cinza, aí a minha filha enjoou, pintei de verde água, e agora voltamos aí na cor branco, que de todas as cores e de todas as coisas que a gente fez por aqui, né, essa parede ainda assim fica mais bonita na cor branca. Aí, gente, ó, vocês vão ver ali umas manchinhas, né? Essas manchinhas, gente, é porque realmente ela está ainda secando, né, essa parede. E hoje aconteceu de chover, nós terminamos ela ontem, né? Ontem já era tarde. E aí começou a chover de novo. Vai ser bom, porque daí a gente vai ver se realmente o que a gente fez adiantou ou não. Porque aí vai ser algo que vai ser para a proprietária da casa arrumar, né? Que aqui nós já fizemos a nossa parte. Então a gente arrumou essa parede, pintou ela toda de branco. Aí, outra mudança que teve aqui foi as fotos, né? A gente trocou as fotinhos dela e ficou muito bonito nessa parede, gente. Olha só, de longe. Ficou muito bonito, né? Eu achei, gente, ficou muito bonito assim. Aí aqui nós permanecemos, né, a cortina dela. Essa cortina, gente, eu comprei ela lá na Shopee. Então, assim, tudo que tiver aqui de link da Shopee, eu deixo pra vocês, tá? Aí na descrição do vídeo. Esse cordão, ele era todo cinza. Aí eu modifiquei ele, coloquei essas pérolazinhas aqui e as borboletinhas, né? Pra dar um charme aqui nessa cortina que tava muito branco aqui, né? Aí eu coloquei detalhes, tá, gente? Eu preferi fazer assim, colocar detalhes coloridos do que usar, né, móveis coloridos, do que usar cabeceira colorida. A cabeceira da cama é aquela cabeceira, né, que a gente tinha comprado lá na Shopee, que ela era cinza. Aí ela era dividida assim, ó, pra quem já tá acompanhando aí os vídeos, sabe como que ela era? E o meu esposo e eu, a gente transformou ela numa cabeceira orgânica, que tem essas pontinhas arredondadas. É claro, gente, que assim, a cabeceira orgânica, ela é bem mais arredondadinha, porém a gente não tem, né, máquina nem nada pra fazer. Então a gente fez ela assim do nosso jeito. E a gente comprou esse tecido, que ele é um tecido que ele é impermeável, gente. Ele não entra água aqui, tá? Apesar de que não entra água mesmo, né? Então, assim, não tem problema. E ele é muito fácil de limpar, que ele é tipo um corino, sabe? Eu não sei se é um corino linho que fala, ó, não sei se dá pra vocês perceber aqui que ele tem uns risquinhos, tá vendo? E o mesmo material que a gente usou pra fazer essa cabeceira, a gente usou também pra encapar ali o puff, que ele era um puff cinza. Esse puff, ele era na cor cinza, e vocês viram aí no canal, né, como é que eu fiz pra fazer o recorte, como é que eu costurei, né, e ficou assim, ó, muito bonitinho. A Vitória amou, né, essa vibe do quarto dela, um quarto mais branquinho, mais clarinho. A mesinha de cabeceira, essa mesinha de cabeceira também foi comprada lá na Shopee, né,
Difusor aqui também, a gente chama ele de coquinho, né? Porque ele parece um coquinho, né, gente? Olha, parece um coquinho. Esse abajur também eu comprei recentemente lá pela Shopee. Então tudo que tiver aqui eu vou estar deixando o link pra vocês. E esse abajur, gente, é muito bonitinho. Nossa, ele é aquele abajur que você consegue encolher ele, né? Deixar ele bem baixinho e também consegue deixar ele alto. E ele acende aqui, ó. Muito fácil. Olha só. E ele diminui também a intensidade da luz, ó, conforme você aperta aqui e segura. Quer ver, ó, ele vai diminuindo a intensidade. Não sei se dá... Ó, tá vendo? Ele diminui. Muito legal, muito bonitinho também. Então, gente, a mudança aqui foi essa. Essa roupa de cama, né, os bichinhos dela eu permaneci, porque são coisas, gente, que é do agrado dela. Essa roupa de cama aqui, ela já é uma roupa de cama já de muitos anos, mas de ótima qualidade, né? Então, esse lado aqui, ó, ficou assim. Tá vendo? Ficou bem bonitinho, bem clean, gente. Se você ver um antes e depois, eu acho que eu vou deixar a fotinho aí do quarto antes, pra você ver a diferença, né, de como ele ficou. Virando pra cá, também teve algumas mudanças. A começar aqui pela prateleira que eu tirei, né? Tinha muita informação aqui. Aí deixamos só essas coisinhas aqui dela, né? Esse espelho Adnet. Aqui na mesinha dela. Ah, essa mesinha nós envelopamos. Nós resolvemos que envelopar, gente, porque não ia fazer sentido comprar outra do mesmo tamanho para colocar aqui só porque a outra seria branca. Então, a gente comprou um papel, né, e envelopamos ela só por fora. Por dentro, ela continuou na cor dela, né, normal. E ficou muito bom esse cantinho, olha só, gente. Olha, esse cantinho aqui, ó, ficou muito bom, eu gostei bastante. Aqui desse lado, nós temos essa prateleira, que ela é do guarda-roupa mesmo, né, e a gente fez o que aqui? A gente só reduziu as coisas, porque aqui tinha bastante coisa tumultuada, então a gente só deu uma reduzida, sabe? Pra não ficar muita informação, mas tudo que tem aqui são coisas que ela utiliza no dia a dia dela, tá, gente? Virando aqui, nós temos lá aquela prateleira. Essa prateleira, ela tem uma luzinha aqui, ó, que a Vi colocou, tá vendo? Ali uma luzinha, é fio de fada, se eu não me engano, né? E aqui os instrumentos dela, que ela gosta muito de tocar os instrumentos, né? E essa parede ficou mais para isso, né? Para pendurar os instrumentos, para colocar ali, né? A Bíblia dela, a palavra de Deus. Aí ela tem as bonecas dela que ela gosta também de expor, né? E ficou assim, ó. Um quartinho bem clean, bem agradável. E assim, ficou muito gostoso, gente. Então, assim ficou o quarto da Vi. Eu achei que foi uma mudança muito boa. Gostei bastante do resultado final, né? Ela também amou essa decoração. E mais uma vez, gente, é algo simples, né? Porque a gente mora de aluguel, não compensa investir muito, né? Porque coisas que a gente faça na casa é coisas que a gente não vai poder levar, né? Então, a gente procura fazer nos móveis, que os móveis são coisas que a gente vai levar quando um dia, Deus abençoado, a gente sair daqui para o que é nosso. Então, ficou assim, né? Essa decoração aqui no cantinho, ali. E, gente, eu tô muito grata a Deus por essa conquista, né? Às vezes pode olhar, né, e dizer, nossa, mas coisa simples, né? E é gratificante quando a gente consegue, nem que seja um pouco, fazer, né, pelos nossos filhos, mudar alguma coisa na nossa casa. Isso já nos renova, já nos dá mais ânimo, né? E a gente, na verdade, não precisa de muito para ser feliz, a gente não precisa, né, dessas coisas assim para ser feliz. A gente tem que ser feliz
né? Por estar vivo, por ter saúde, por ter as pessoas que a gente ama, por ter nossa comunhão com Deus. É isso que é o mais importante. Mas essas coisas, elas são os sonhos que a gente sonha para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, que é dar um cantinho para eles. E hoje eu estou muito grata por Deus ter permitido isso na minha vida, né? Porque às vezes em meio às dificuldades a gente consegue conquistar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando a gente vai vendo a gente, né, consegue montar a nossa casa. E eu desejo do meu coração para que você também consiga realizar os seus sonhos, conquistar as coisas que você almeja para sua vida, para sua casa. Não desista nunca, persevere em oração, né? Não tenha medo de lutar, de conquistar, né? Mas seja sempre grato pelas coisas que Deus te dá, tá bom? Então é isso. Olha só, gente. Fica aqui. Olha que charme que ficou esse cantinho, tá vendo? Agora eu vou deixar vocês aí com a reflexão na palavra. Gente, estamos aqui agora falando sobre a palavra de Deus, né? E hoje, gente, eu vou trazer para vocês algo sobre este livro aqui, ó, que eu estou lendo, tá, gente? Chama Terapia com Deus. Esse livro veio numa hora, assim, muito difícil da minha vida, né? Porque, assim, embora eu esteja estudando para ser uma terapeuta, eu também estou aprendendo a lidar com as minhas feridas, né? Não é que porque eu sou uma futura terapeuta que eu não tenho os meus problemas. Superado alguns problemas, né, na minha vida. Tenho passado por algumas situações que têm me deixado muito triste e que também tem exigido bastante de mim, né, a superação. Hoje aqui, né, nos exercícios que eu venho fazendo, fala sobre o medo, né? Quando o medo, ele é maior e ele paralisa a nossa mente. Alguém já passou por isso aí? Deixa aí nos comentários. Por um medo que você não consegue, sabe, de maneira alguma seguir adiante. Você tem medo, mas é um medo de coisas que hoje, né, quando você já superou eles, você pensa, nossa, mas que medo bobo, né? Mas que são medos que no momento que nós estamos passando, parece o fim do mundo, né? Então hoje aqui tá falando muito sobre isso, né? E eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês, ó. Essa partezinha aqui, ó. O medo só perde o poder quando é encarado à luz da verdade. E a verdade é que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Com Ele ao nosso lado, podemos caminhar com coragem, um passo de cada vez. E é isso que a gente aprende, sabe? Que tudo na vida da gente é um passo de cada vez. Para tudo na vida da gente, a gente tem que ir superando, subindo cada degrau, né? Eu venho falando sempre aqui nos meus, né, momento da reflexão da palavra, que a gente vive num mundo ansioso, em que tudo tem que ser rápido, em que as conquistas têm que ser rápida, né? As modificações têm que ser rápido, tudo tem que ser rápido. E isso nos faz ter um pensamento acelerado e a gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue pensar direito, né? E a gente pensa num futuro com medo, né? Um medo de coisas que nem chegamos lá, né? Então eu costumo dizer que todos os dias a gente tem que enfrentar um dragão. Você acorda e escolhe a sua batalha, ou você é escolhido, né? Ou você escolhe a sua batalha, ou você é escolhido. Então, assim, tenta, né, acordar e já pensar no que você tem para resolver no dia de hoje. E resolva, sabe? Mas se não conseguir resolver, não tenha medo. Não se perturbe, sabe? Não fique se cobrando disso, sabe? Porque
Aquilo que a gente ainda não consegue resolver, né, a gente entrega na mão de Deus. E Deus, sabe, Ele vai nos dando a oportunidade, Ele vai nos mostrando o caminho e a gente vai conseguindo resolver aos poucos. Com relação ao medo que a gente sente, né, o medo do futuro, o medo de algo que tá para acontecer, né, viver com medo não é bom, gente, viver com medo. Eu acho que a gente tem que aprender a ser feliz, a ser grato, sabe? A viver o hoje, né? O quanto é importante a gente estar aqui no presente, porque é no presente em que a gente vê, sabe? O quanto nós somos abençoados, sabe? Abençoados por ter o que comer, por ter uma casa, por ter as pessoas que a gente ama. Porque se a gente viver com o medo, a gente vai viver com o pensamento sempre lá, né? No futuro. O futuro é um pouco mais adiante do que nós estamos vivendo agora. Porque daqui a pouco já é o futuro. Então, se eu me apegar ao daqui a pouco, eu esqueço de viver o que eu estou vivendo agora, que é esse momento falando com vocês, levando a palavra, né? Aqui tem um trechinho que diz assim: a Bíblia ela está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram o medo. Moisés teve medo de liderar. Elias fugiu do medo depois de uma grande vitória. Gideão se escondeu no lagar. Os discípulos gritavam de medo durante a tempestade e todos eles foram visitados por Deus em meio ao seu pavor e convidados a ter coragem. Deus, né? Ele não nos deu o espírito de temor para que a gente ficasse o tempo todo temendo, com medo, né? Não nos prometeu vivermos em paz o tempo todo, mas Ele nos prometeu a presença dEle, né? Aqui diz assim, né, num trecho, em Salmo 53, 3, declara: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, né? Em Ti que diz aqui a palavra, em Deus, né? Em quem nós temos que confiar. Nós podemos sentir o medo, mas nós não devemos alimentar esse medo. Nós não devemos deixar com que ele nos conduza. Quanto mais a gente alimenta o medo, mais a gente se fecha. Quando a gente aprender a enfrentar o nosso medo, nós vamos aprender a ser mais forte do que ele. E eu não digo isso para você fazer tudo de uma vez, sabe? É bem de pouquinho, é um dia de cada vez. Por isso que eu digo para você, escolhe, né, qual é a sua batalha do dia, o que você vai ter que enfrentar hoje. E aí você vai lá em frente. Aqui, né, tem até um exercício, ó, nessa página aqui, ó. Diz assim, dê um passo, né, dê um pequeno passo prático a essa semana em direção a algo que você tem medo. Você tem medo, algo que tenha impedido você de fazer algo, né? Dê um passo até, né, esse lugar que para você é algo assim, sabe, difícil. Seja desde você superar, né, algo pequeno até algo grande, mas vai com calma, mas vai em direção. Eu costumo dizer assim, que às vezes eu não consigo chegar ali onde eu tenho medo, mas eu consigo olhar para ele e dizer: calma, eu ainda vou chegar aí, eu ainda vou conseguir, você vai ver, eu vou passar por você. E é assim que eu vou superando cada dia. Cada dia eu vou me aproximando mais, cada dia eu vou conseguindo mais e cada dia eu me sinto mais forte, porque eu convido Deus. Eu falo: Deus, vem comigo. Eu não sei como eu vou conseguir, meu Deus, porque eu sei que por mim eu não tenho força, mas pelo Senhor eu tenho. Sabe, se hoje você se sente fraca, se sente cansada da sua vida, cansada das coisas que você tem para fazer, tá sobrecarregada, né? Escolha um momento para você descansar, para você refletir, para você tentar encontrar dentro de você o que é mais importante e você superar, sabe? Superar esses obstáculos, superar os medos, tá? E convida Deus, sabe? Peça para Deus: vem Deus, vem caminhar comigo, vem fazer parte desse dia comigo, vem me ajudar, sabe? Porque Deus,
Ele está aqui, mas Ele quer que você chame Ele. Ele quer que você, sabe, mostre a importância que Ele tem, né, na sua vida. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com alguém que possa também, né, gostar desse tipo de vídeo. Um super beijo, boa semana, bom final de semana para vocês.